nome é Lilian, sou advogada, pessoa com deficiência e membro da FEL, que é a Associação de Famílias Especiais de Londrina. E a FEL iniciou uma série de vídeos curtos voltada a apresentar alguns temas relevantes e que vão nos ajudar a entender o contexto em que se deu as conquistas mais importantes de interesse das pessoas com deficiência. Mas não só isso, são temas também de suma importância para todas as pessoas que querem se juntar a nós no combate à discriminação, ao preconceito e à exclusão. Como, por exemplo, através da interação empática, do apoio às pessoas com deficiência, tentando enxergar as dificuldades práticas cotidianas, já que as deficiências são apenas diferenças que nos tornam parte da diversidade humana. Então deixa o seu like, segue o canal da FEL aqui no YouTube, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, combinado? No vídeo anterior nós vimos que a contestação do entendimento místico e religioso da deficiência pelo entendimento biomédico, ele foi recebido como um passo muito importante para a garantia da igualdade. E as causas dos impedimentos não estariam mais no pecado, na culpa ou no azar, mas na genética, na embriologia, nas doenças degenerativas, nos acidentes de trânsito ou no envelhecimento. O entendimento médico da deficiência, surgido a partir da metade do século XIX, declarava as pessoas com deficiência como doentes e a deficiência, então, como um problema a ser curado ou solucionado através de algum tipo de serviço assistencialista. Assim, as pessoas com deficiência elas eram vistas ou consideradas pacientes incapazes de realizarem qualquer tarefa, inválidas, dependentes da ajuda de outras pessoas. A deficiência para esse modelo é a desvantagem social, ou seja, a relação entre a desvantagem natural do corpo com impedimento e as desvantagens ambientais vivenciadas por esse corpo. Então foi com o advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 48 que se consagrou um conjunto de direitos inerentes a todo e qualquer ser humano, e a dignidade humana é proclamada como valor fundamental, passando a sociedade, a partir de então, a criticar o modelo de isolamento das pessoas com deficiência. E é muito importante destacar que as conquistas de direitos das pessoas com deficiência, que nós vamos abordar nesse vídeo, que são frutos dos movimentos de lutas, denúncias e reivindicações que visavam principalmente a eliminação da discriminação e a implantação da justiça social, tem como sustentação e inspiração a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. A declaração ela não é uma lei, mas ela tem mundialmente uma influência moral, política e legal, oferecendo uma visão de humanidade comum e também de responsabilidades mútuas, ficando estabelecidos os direitos de todos os seres humanos, registrando a tomada de consciência do valor primordial da pessoa humana e dos seus direitos essenciais e universais inerentes à sua natureza. Então, com a predominância da concepção biomédica da deficiência, que perdurou até a década de 60, a sociedade ela passa a receber ou integrar o indivíduo com impedimentos corporais, desde que esse indivíduo alcance um nível de competência que seja compatível com os padrões de normalidade e que estivesse também capacitado para superar aquelas diversas barreiras impostas pela própria sociedade. Portanto, nesse período era realizada a integração social, que focalizava a necessidade de mudança na pessoa com deficiência e pouco ou quase nada exigia da sociedade em termos de modificações de atitudes, de espaços físicos, de objetos e de práticas sociais. Então foi só a partir da década de 70 que declarações, convenções, legislações e tratados internacionais são constituídos e passam então a representar um avanço na forma de perceber a pessoa com deficiência, que começa a ser compreendida como o resultado da forma como uma pessoa com impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais interage com a sociedade. E essa visão passou a ser chamada de modelo social da deficiência. E diferente do modelo biomédico, entende que a sociedade é que deve se adaptar às deficiências e não o contrário. A crítica ao modelo biomédico é que a pessoa com deficiência ela não é simplesmente um corpo com impedimentos, mas é uma pessoa com impedimentos vivendo em um ambiente com barreiras.
Então, a deficiência ela é uma experiência cultural e não apenas o resultado de um diagnóstico biomédico de anomalias. Então, bora lá abordar as principais legislações, declarações, convenções e tratados internacionais que são relevantes para as conquistas dos direitos das pessoas com deficiência. Então, o documento que marca a primeira conquista na história dos direitos das pessoas com deficiência é a Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência Mental, que foi promulgada pela ONU em 71. Esse foi o primeiro documento internacional a tratar especificamente sobre garantias das pessoas com deficiência intelectual, reconhecendo o direito aos cuidados médicos, a proteção contra abusos ou exploração e o direito à igualdade. Anos mais tarde, em 75, a ONU proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência. E esse documento, então, englobava todas as deficiências e possuía também o objetivo de reafirmar os direitos humanos e as liberdades fundamentais das pessoas com deficiência e promovia também mecanismos para a promoção e o desenvolvimento social e econômico dessas pessoas. Foi 5 anos mais tarde da Declaração das Pessoas Portadoras de Deficiência que em 1980 a ONU proclamou o ano de 1981 como o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, esse era o nome utilizado, gente, na época, adotando como eixo fundamental a participação plena das pessoas com deficiência na sociedade e a igualdade de condições de vida de modo equivalente a todos os outros cidadãos. Então, nessa ocasião, é lançada pela ONU a semente do conceito de sociedade inclusiva. Logo depois da instituição do Ano Internacional, seguiu-se a década das Nações Unidas para as pessoas portadoras de deficiência, também era essa a forma de se identificar, né, a pessoa com deficiência na época. E foi a década de 83 a 92, consolidando o processo de construção da cidadania das pessoas com deficiência. Então, o ano de 81 e essa década, elas são marcos fundamentais para discutir a participação política, ou seja, a participação da vida em sociedade, a participação da construção da sociedade e do desenvolvimento da sociedade. Foi nesse período que surgiu o lema das pessoas com deficiência, que é nada sobre nós sem nós. Nenhum resultado a respeito das pessoas com deficiência deve ser gerado sem a plena participação das próprias pessoas com deficiência. Então, na essência do lema, nada sobre nós sem nós, está presente o conceito da participação plena das pessoas com deficiência. Então, com o surgimento de novos conceitos e a ampla luta, né, pelo reconhecimento e a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, gerou um ambiente favorável para a elaboração de documentos internacionais que introduzem expressamente novos paradigmas de pensar e trabalhar a deficiência. Em 99, foi realizada na Guatemala a conhecida Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, que tinha o objetivo primordial de eliminar todas as formas de preconceito por razões de deficiência. A convenção ela trouxe o princípio de não discriminação, que recomenda tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Ou seja, na oferta de recursos, de metodologias ou de tratamento diferenciado, é sempre indicado que sejam mobilizados todos os esforços que assegurem a equiparação de oportunidades. E essa equiparação visa a promoção do acesso, fazendo um movimento de inclusão fundamentado no princípio da diversidade. Mas foi só em 2006 que a ONU elabora o principal tratado internacional da história dos direitos das pessoas com deficiência, que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E a importância da convenção está em ser um marco histórico, com ampla participação desse grupo na sua elaboração, e que por isso traduz especificidades no que diz respeito a tornar mais claros e próximos os direitos e as garantias fundamentais da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 48.
E a questão da deficiência, ela passa a ser adotada, então, como tema de justiça, de direitos humanos e promoção da igualdade. Um aspecto muito importante sobre a Convenção é que ela adota expressamente o modelo de direitos humanos, ou seja, o modelo social da deficiência, e estabelece que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Até então, a sociedade ou o Estado reconhecem os problemas e barreiras existentes a que dão causa, que impedem a vida plena da pessoa com deficiência, mas, ao mesmo tempo, exigem que essas pessoas tenham de vencer esses mesmos problemas e obstáculos para se integrarem a essa mesma sociedade. Já o modelo de direitos humanos ou o modelo social vê a pessoa com deficiência como ser humano, utilizando o dado médico apenas para definir as suas necessidades. Assim, não se trata mais de exigir da pessoa com deficiência que ela se adapte, mas sim de exigir, com base na dignidade humana, que a sociedade trate os seus diferentes de modo a assegurar a igualdade efetiva, real, concreta, eliminando as barreiras até a sua plena inclusão. Outro importante aspecto da Convenção é que ela estabelece expressamente que as pessoas com deficiência não podem ser excluídas do sistema educacional geral sob a alegação de deficiência. Assim, as crianças com deficiência não podem ser excluídas do ensino primário gratuito e obrigatório ou do ensino secundário sob a alegação de que não acompanham. Diante desse contexto, percorrido desde 81 com o Ano Internacional até os dias atuais, é possível a gente perceber a ocorrência de um grande salto na luta pela inclusão das pessoas com deficiência. E buscando compreender a realidade vivida por essas pessoas através da história, nós observamos que o silêncio demarcou por muito tempo o cenário de vida dessas pessoas. E sem a pretensão da gente esgotar todos os acontecimentos, ficou bem evidente que esses sujeitos experimentaram relações sociais permeadas de estigmas, de rótulos, de discriminação e preconceito, baseada muito na caridade e no favor, determinando um processo histórico de muita exclusão milenar. E nós notamos que, aos poucos, as pessoas com deficiência e as demais pessoas envolvidas nessa questão foram juntas se fortalecendo, e enfrentaram com veemência a exclusão pela qual foram e são submetidas através de atitudes de reivindicação e mobilização. Nada aconteceu por acaso ou por dádiva, muito ao contrário. No mundo e no Brasil, cada resultado foi marcado pela luta ininterrupta a partir de 80, quando teve início, então, o movimento social das pessoas com deficiência em defesa dos seus próprios direitos. E sob o lema "Nada sobre nós sem nós", escreveram e ainda escrevem a sua história, cada vez com mais avanços e conquistas que se traduzem na redução das desigualdades e na equiparação das oportunidades. E dessa forma, a luta pela garantia de uma sociedade inclusiva vem trazendo benefícios não só para as pessoas com deficiência, mas para toda a sociedade. Mas, então, qual a importância e efeitos desse período histórico no Brasil? Qual foi a importância desses tratados, convenções e declarações internacionais para os direitos das pessoas com deficiência do nosso país? Bom, esse é o tema para o nosso próximo vídeo. Muito obrigada por ficar até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário com sugestões, críticas, elogios, porque são muito importantes para nós. E siga-nos aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo dessa série sobre os direitos das pessoas com deficiência. Combinado? E até lá!